Olá, meus amados, que bênção, que privilégio poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecado, 30 dias de renúncia. Eu quero hoje fazer uma pausa juntamente com vocês para que nós, nessa trajetória, nessa jornada, possamos entrar em um pit stop. Nós vamos entrar hoje na casa do oleiro. Vamos ter hoje um tempo de reflexão. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, a ler o capítulo 18 do profeta Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia impressa novamente, como sempre, e quero desafiar você também a ler e refletir a palavra de Deus, a olhar para esse livro como um livro a seu favor, por você. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Obrigado, Deus, por sua palavra. Espírito Santo, ministra, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bênção. Jeremias, dispõe-te. Dispõe-te e desce até a casa do oleiro. Lá na casa do oleiro, Jeremias, eu falarei contigo. Jeremias, dispõe-te. Eu preciso que você entenda o que eu quero lhe ensinar. Jeremias talvez não conseguiria explicar, entender, compreender ao povo o que Deus estava lhe falando. É por isso que Deus quer mostrar uma cena, algo tão simples. Deus mostra uma cena e explica claramente o que ele está fazendo. Qual é a cena? Ele desce à casa do oleiro. E ali na casa do oleiro, ele contempla o oleiro dedicado, trabalhando no barro. Mas o vaso que ele estava modelando com suas mãos se quebra. E ele volta a modelar o mesmo barro, volta a modelar e dar uma nova forma àquele barro. Deus pergunta a Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer com o meu povo o mesmo que esse oleiro fez com o barro? Sabe, filhos, nós estamos num processo de confissão de pecados, nós estamos num processo de renúncia, de arrependimento. E eu queria desafiar você a viver em santidade, a andar em santidade, a caminhar em santidade, a entender que o que Deus nos quer é nos levar à sua presença. Mas sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O arrependimento é a urgência da última hora, porque o arrependimento, ele afasta de mim todo o poder das trevas. E ele traz o céu à terra. Ele atrai para a minha vida todas as bênçãos de Deus. Quando Jesus estava atravessando o lago, para chegar à região de Genezaré, os endemoniados, ou o gadareno, os dois endemoniados, como diz os textos, dizem: Que temos nós contigo, ó Filho do homem? Vieste nos atormentar antes da hora? O que o diabo mais teme é a minha e a sua santidade. É por isso que eu quero convidar você a se libertar em nome de Jesus, a livrar-se de todo tropeço, de todo impedimento. Eu quero desafiar você a aceitar o convite do autor de Hebreus. Acheguemos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, para recebermos favor no tempo oportuno. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de sermos trabalhados por Deus. Esse é o tempo de sermos lapidados pelo Pai. Quando eu era criança, eu tinha muito medo da onisciência de Deus,
daquele Deus que sabe de todas as coisas e está presente em todo lugar. A concepção que eu tinha sobre Deus é que Deus estava me vendo, olhando e contemplando a mim em todo o tempo para culpar, para me julgar. Cuidado, Deus está te vendo. Assim diziam os nossos pais e muitas vezes nossos líderes espirituais. Cuidado, Deus está de olho. Nós olhávamos para Deus como a figura de um pai punitivo, de um pai castrador, de um pai autoritário. Nós transferíamos a imagem, a representação que tínhamos dos nossos pais para a figura de Deus. Mas Deus como Pai nada tem a ver com a figura de nossos pais. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus de vida. Deus não desiste de nós quando nós erramos, quando nós tropeçamos. Deus não tem prazer na nossa destruição, mas Deus sabe, Deus entende que o único processo pelo qual Ele pode se manifestar a nós é por meio da santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, filhos, permita ser moldado por Deus. Permita ser modelado por Deus. Eu peço até perdão aos queridos irmãos, meu computador teve um problema. Eu acabei perdendo o meu HD, graças a Deus pela vida do nosso irmão Paulo Betim, que conseguiu recuperar depois de 3 dias. E é por isso que a gente acabou não postando os textos e eu acabei não salvando, não gravando ontem a live. Mas eu quero desafiar você a entender que nós precisamos fazer uma pausa. Será que eu quero de fato ser cristão? Será que de fato eu quero aceitar esse convite ao arrependimento? Queridos, o arrependimento é a porta de entrada para a vida eterna em Cristo Jesus. O arrependimento é a porta de entrada para a vida plena. O arrependimento é a porta de entrada para a vida vitoriosa contra todos os poderes das trevas. O arrependimento não é mérito humano. Arrependimento não nos fala da minha força em deixar o pecado para trás. O arrependimento nos fala sobre o desejo de Deus. O arrependimento nos fala sobre a vontade do Pai. A mim, o que me cabe nesse processo de arrepender-se? De não fazer nenhuma resistência à voz do Pai. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O desafio de Deus para a minha vida é não endurecer o meu coração. Deus não é contra mim. Deus não é contra mim. Ele é contra os meus pecados. Ele é contra a minha iniquidade. Ele é contra a minha enfermidade. Quem é Deus? Deus é aquele médico, aquele cirurgião que te coloca na sala cirúrgica, pega o bisturi, te dá uma anestesia e começa a arrancar de você aquilo que não lhe faz bem. É o médico que está arrancando o câncer, o tumor, aquilo que te leva à morte. Pastor, é doloroso? Sim, é doloroso. É doloroso demais ir à casa do oleiro e ser moldado por Deus, e ser apertado, e ser espremido, e ser peneirado, retirado de nós, ter retirado de nós as impurezas, aquilo que impede as imperfeições, a perfeição, retirar a escória, retirar as imperfeições do barro, retirar aquilo que vai atrapalhar o processo de modelagem do barro. Deus está querendo nos fazer novamente, por meio da presença e da ação do Espírito Santo de Deus, parecidos com o Pai. Queridos, na plenitude dos tempos, Deus nos enviou o gabarito, seu Filho, Jesus Cristo, homem. Na plenitude dos tempos, Deus enviou novamente um modelo. Vocês precisam ser como esse vaso. Olhe, você está na casa do oleiro e esse é o vaso padrão que nós vamos fazer. Quem é o vaso padrão? Quem é o referencial? Jesus.
E aí você pensa logo, eu não sei ser como Jesus. Duro é esse discurso. Quem o poderá seguir? Quem o poderá aceitar? Quando Jesus dá o preço, estipula o valor daqueles que devem segui-lo, comer do seu corpo e beber do seu sangue, muitos abandonam. Sabe, filhos, mas o que nós não entendemos é o que o apóstolo Paulo falou à igreja da Galácia. Ó Gálatas, vocês têm sido tão insensatos, porque vocês, tendo começado no Espírito, agora vocês estão querendo se aperfeiçoarem na carne. Não, não, a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo nos diz, que aquele que opera em nós o querer é aquele que opera em nós o realizar. Aquele que começa a boa obra em nós há de completá-la. Ele colocou em mim o desejo de ser santo como meu Pai é santo. Ele começou a obra de lapidação, de aperfeiçoamento da minha vida. Ele vai terminar. Queridos, se eu tenho no meu coração um desejo de ser santo como Deus é santo, é sinal de que o próprio Deus está na minha vida. Olhe para mim, eu quero dizer em nome de Jesus, você é filho. Você é filho de Deus. Pastor, mas eu desejo o pecado. Sim, todos nós desejamos o pecado porque nós, na nossa natureza, não somos bons. Mas se você deseja ser amoroso como Deus é, perdoador como Deus é, justo, santo em todo o seu procedimento, é sinal de que Deus colocou em sua vida o seu Espírito. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Tudo aquilo que Deus começou a realizar, a fazer na minha vida, Ele irá completar. Por isso, essa obra de santificação na sua vida é apenas uma resposta sua ao agir de Deus. Deus é o grande responsável por esse processo de santidade. A santidade, ela não termina aqui na terra. A santidade é um processo imperfeito, filhos. A santidade é um processo que tem início nesse mundo presente, mas a sua plenitude só se concretizará de fato na eternidade, quando nós entrarmos nas regiões celestiais com Deus, com Deus, com Deus. O vaso nas mãos do oleiro, muitas vezes ele se quebrava porque havia impurezas. Então o oleiro precisava novamente peneirar aquele barro, limpar, tirar aquilo que poderia estar causando impedimento ao seu processo de modelagem. Era uma pedra, era alguma outra coisa, algum caco, alguma outra coisa que pudesse impedir o barro de ser moldável, maleável. Sabe, filhos, há coisas na nossa vida, há pecados que precisam ser removidos do barro. Deus retira as impurezas do barro, mas Deus não despreza o barro. O barro que o oleiro volta a fazer na roda é o mesmo. O vaso será um novo vaso, refeito, mas o barro, a matéria-prima, é a mesma. Deus não vai desprezar você, lançá-lo na lata de lixo e pegar um outro barro para modelar. Não, filho. Deus não desiste dos seus filhos. O amor de Deus é um amor irresistível, é um amor gracioso. O amor de Deus é um amor que não volta atrás. Já temos dito isso, que esse é o verdadeiro ódio, a causa do ódio do diabo contra nós. Satanás tinha certeza que quando Adão e Eva pecassem, eles seriam expulsos do paraíso e seriam mortos. Mas Deus deu uma promessa muito superior, enviando o seu Filho ao mundo para pagar o preço por uma morte substitutiva. Como disse Hebreus, Deus não socorre a anjos, mas Ele socorre a descendência de Abraão. E o autor de Hebreus vai dizer, a qual dos anjos o Pai disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. A nenhum deles. Somente ao Filho de Deus e a mim e a você.
Queridos, somos maiores do que os anjos. Nós haveremos de julgar os anjos. Os anjos não são filhos. Eu e você somos filhos de Deus. Por isso eu quero desafiar você a continuar nesse processo de santificação. Continue firme com o Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus sonde a sua vida. Eu não sou bom. Talvez você, como eu, esteja chegando nesse processo, né? Estamos chegando na metade, dizendo, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo. Duro é esse discurso. Eu não consigo. O Sermão do Monte é elevado demais para mim. Eu não consigo obedecê-lo. Mas sabe, filhos, não é a sua força que te capacitará a viver o Evangelho. O que vai te capacitar a viver o Evangelho pleno é a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É por isso que o livro do profeta Ezequiel nos traz a revelação de que nos últimos dias o Espírito Santo seria enviado sobre a face da terra. Que Deus, o próprio Pai, colocaria em nós o seu Espírito. Deus prometeu nos últimos dias, dias esses que nós estamos vivendo, tirar de mim o meu coração empedernido, o meu coração de pedra e colocar em mim um coração de carne. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Tirar um coração de pedra que não sente a vontade do Pai. Um coração frio, um coração duro, um coração insensível e colocar em mim um coração de carne, um coração tratável, um coração maleável. Foi Ele quem prometeu nos enviar o seu Espírito e fazer com que cada um de nós observássemos as suas leis, os seus estatutos e os seus juízos. Ah, queridos, que alegria é saber que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo dentro de mim vai fazer com que eu vença esse mundo, com que eu ganhe essa batalha. É como se eu entrasse no ringue para lutar como um mortal, mas o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que jamais perdeu uma batalha, entrasse dentro de mim, entrasse dentro do meu corpo. Esse Espírito entra dentro do meu corpo e usa as minhas mãos para derrubar o meu inimigo. Usa a minha sabedoria, a minha inteligência para vencer a guerra. E é exatamente isso que Deus faz. Ele entra dentro de mim por meio do seu Espírito. Ele vai tabernacular, um verbo hebraico, na língua hebraica, que não existe na língua portuguesa. Ele vai habitar dentro de mim. E esse Deus que vai tabernacular dentro de mim, Ele vai usar as minhas mãos para vencer as minhas batalhas. Ele vai usar a minha mente para dar comando ao meu corpo. Ele vai usar a minha sabedoria. É claro que tudo vem dele. É esse Deus dentro de mim que vai me capacitar a vencer. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Fica em paz, filho. Deus está entrando dentro de você. Não é uma possessão como uma possessão demoníaca, mas esse Deus é gentil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu então entrarei em sua casa. Eu vou cear com ele e ele comigo. Permita ser trabalhado por Deus. Você não é bom. O reino de Deus não é marcado pela meritocracia, mas o reino de Deus é marcado pelo arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o tempo de arrependimento. Você não precisa ser bom o suficiente para ser amado pelo seu Pai. Talvez seja essa a representação que você tinha de Deus da sua infância. Eu preciso ser bom. Eu preciso ser perfeito, senão meu pai vai me rejeitar. Esse era o pensamento de Caim. Deus só ama Abel, ele não me ama. Deus me rejeitou porque aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha oferta. Caim não foi rejeitado como um filho, teve a sua atitude rejeitada.
mas Caim deu lugar ao diabo, ao tentador. Ele não consegue fazer uma dissociação dele como pessoa e do seu comportamento. Deus rejeita o meu comportamento pecaminoso, mas Ele me acolhe, me aceita como filho. Deus rejeita a impureza do barro, mas Ele acolhe o barro e volta a fazer um novo vaso a partir do mesmo barro. Esteja na roda do oleiro, em nome de Jesus. Permaneça na roda do oleiro. Suporte a pressão do oleiro. Você vai ficar melhor. Você vai sair mais bonito, mais leve, apresentável, com vida, com felicidade irradiante. Você vai sair muito melhor da presença do Pai. Por isso, nesses dias de arrependimento, de confissão de pecado, eu entendi de Deus que era necessário nós fazermos uma pausa, nos diversos pecados, nos 14 pecados que até o dia de hoje nós já trabalhamos. Mas eu quero desafiar você em nome de Jesus a parar na casa do oleiro e a entender que você precisa de socorro, de auxílio, de ajuda. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Senhor, absolve-me daquelas que me são ocultas. O meu orgulho, como nós dissemos, como a mãe de todas as iniquidades, nos impedem de conhecer o nosso próprio pecado, de ver a nossa própria iniquidade. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Senhor, livra-me, perdoa-me, até mesmo dos pecados que eu não consigo enxergar em mim. Há impurezas na minha vida que eu não consigo contemplar. Eu preciso da sua presença. Só pode conhecer o pecado aquele que conhece a luz de Deus, porque é a luz de Deus que revela a nossa sujeira, a nossa iniquidade. Deus é a nosso favor. Deus não está pensando em te deixar. Deus não está pensando em te colocar para adoção. Deus não está pensando em te excluir da presença dele porque você adulterou, porque você pecou, mentiu, blasfemou. Deus não está pensando em te deixar por causa do teu pecado, mas Deus está pensando seriamente em arrancar de você o seu pecado. E para isso ele diz, é melhor entrar sem um olho no céu do que com todo o corpo no inferno. É melhor entrar no céu sem a sua mão direita se ela te faz tropeçar do que com todo o corpo no inferno. Deus é radical em relação ao pecado. Deus é extremamente radical, porque Ele sabe que sem o arrependimento ninguém entrará no reino de Deus. Sem o reconhecimento dos nossos pecados e do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, ninguém entrará no reino dos céus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É por isso que Deus está nos levando à confissão e ao arrependimento. Por sua vez, o autor de Hebreus vai dizer, mantenhamos firme a nossa confissão de fé. Não vamos negar a nossa confissão. Não vamos deixar de congregar. O autor de Hebreus está dando uma palavra à comunidade de cristãos que agora estavam dispersos, que em um momento professaram a sua fé, mas que agora, devido à perseguição, às lutas, à adversidade, estavam se cansando. Estavam entrando num processo de apatia, de indiferença, de acomodação. Mas aí o autor de Hebreus relembra, vocês um dia assumiram um compromisso com o Pai. Mantenhamos firme a nossa confissão. Mantenhamos firme a palavra que é homologia. Vocês professaram, vocês declararam publicamente a fé de vocês. Mantenham essa fé firmada no Senhor. Queridos, deixa Deus te fazer uma pessoa mais bonita. Um coração alegre aformoseia o rosto. Deixa Deus te fazer belo. Deixa Deus tirar essa tristeza crônica que você tem. Deixa Deus tirar esse mau humor crônico que você tem. Deixa Deus tirar essa ira que você tem. Deixa Deus remover de você a escória. Ele vai te levar ao fogo. Ele vai te burilar. Ele vai te lapidar. Talvez vai passar você no esmeril. Vai lixar, vai polir, mas você vai ficar bem, você vai ficar bonito.
o processo de modelagem não é um processo de destruição, mas é um processo de aperfeiçoamento. Deus te ama e te ama muito. Ele quer tirar a sujeira de você. Ele quer tirar tudo aquilo que está impedindo o brilho de Deus de resplandecer sobre a sua vida. Você foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. O pecado deformou essa imagem, mas ainda como as ruínas de uma construção nos falam sobre o edifício antigo, há no seu coração, na sua vida ainda, a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero desafiar você a crer que a presença do Espírito de Deus dentro de você lhe basta. É suficiente para reedificar a cidade, reedificar o muro, reedificar o templo, como nós contemplamos no livro de Esdras e Neemias. Deixa Deus te reedificar, deixa Deus te reconstruir, deixa Deus ser na sua vida um novo modelo de pai, deixa Deus ser tudo em você para a glória e honra de Cristo Jesus. Amém? Queria orar com você. A gente poderia passar horas falando sobre esse processo de modelagem de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o caráter do homem, sobre a ação de Deus, as formas de agir de Deus. Mas eu creio que você e eu temos o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito pode agir e trabalhar no secreto do nosso quarto. É por isso que esse processo é um processo individual, é um processo único. Eu louvo a Deus por essa quarentena, porque nessa quarentena nós somos obrigados a ficarmos a sós com Deus. E parece que essa era uma disciplina espiritual que nós havíamos perdido. A disciplina da solidão, a disciplina da quietude diante de Deus. Jesus, como de costume, todos os dias, ao entardecer, ia para locais solitários a fim de orar, a fim de buscar o Pai. Essa quarentena está ressaltando esse aspecto da fé cristã, que nós precisamos estar a sós com Deus. É um processo do trabalhar único, é um atendimento personalizado. Quando você entra num consultório médico, quando você entra num consultório psicológico, é você e o médico, é você e o terapeuta. Casa do Oleiro nos fala sobre um processo único e exclusivo de Deus sobre a minha vida. Na mão do oleiro não há ninguém, só há a mim. Sou eu e Deus e a roda do oleiro. Deus está aqui, eu estou na roda e a minha vida está nas mãos do oleiro. E Deus está modelando. Está doloroso, é um processo doloroso, é um processo que gera dor, mas é um processo que vai trazer aperfeiçoamento na nossa vida. Filho, descanse. Não creia nos sofismas, nas inverdades, nas mentiras do diabo. Você não serve para ser filho. Você não serve para ser cristão. Desista, você é pecador. Você pecou, você pediu perdão, se arrependeu, chorou, está voltando a fazer as mesmas coisas. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e vier a ti dizendo, perdoa-me, porque eu errei, então você vai dizer, eu perdoo, em nome de Jesus. Esse Deus que te desafia a perdoar 7 vezes no dia e 70 vezes 7, é o mesmo Deus que te perdoa também. Por isso, descanse na roda do oleiro. Pastor, está doendo? Sim. Deus está revelando nossas iniquidades, não nos acusando. Deus não estende o dedo para nos acusar. Ele estende a mão para nos acolher. Você continuará na roda do oleiro, nas mãos de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu infinito amor, por sua graça e por sua misericórdia. Fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós temos uma imagem de Deus distorcida na nossa mente. Deus, tira essa imagem, essa falsa concepção que temos de Deus. E esse é o pecado que nós queremos confessar nesse dia. A falsa concepção de Deus. A falsa imagem de Deus. Deus não é um Deus punitivo, castigador. Deus não veio para quebrar a vara rachada, apagar o pavio fumegante. A tua palavra nos diz que não se ouviria a sua voz nas praças, não gritaria, não contenderia com o seu povo para sempre.
como um pai se compadeceria dos seus filhos. Pai, obrigado, porque nesse dia nós confessamos os nossos pecados, a falsa imagem que nós temos a respeito do Pai, essa distorção da imagem do Pai. Perdão, porque o Senhor é um Deus amoroso. Pai querido, nós reconhecemos as nossas iniquidades e reconhecemos que estamos na presença do Pai. Seja misericordioso conosco, seja compassivo conosco e nos dê a sua graça, nos dê a sua paz. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, abençoa-nos, sê propício a cada um de nós e nos dê a sua paz. Eu rogo em favor dos teus filhos nessa manhã. Eu os abençoo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, um dia de vitória, um dia abençoado pelo Pai, em nome de Jesus.